Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor, um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 10. Que essa palavra possa edificar a tua vida nessa manhã, te abençoar a tua casa também, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: Hoje Deus rasgou nas suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. Nosso Deus e Pai, nos ajuda a compreender essa palavra, seu significado para nossas vidas
e aquilo que nós podemos aprender, Senhor, nesse tempo que se chama hoje. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar esse texto porque é um texto tremendo que nos ensina o princípio da obediência. Saul ele nasce como rei do povo de Israel num tempo em que Samuel, que era o profeta, já estava envelhecendo. Os filhos de Samuel não conseguiram seguir os passos de Samuel e fazer uma boa sucessão. E nesse momento o povo pede a Samuel um rei. Samuel, no primeiro momento, resiste, consulta a palavra do Senhor. Deus tem um diálogo com Samuel a partir do do capítulo de número 9, em que ele vai explicando quais são as consequências da decisão do povo. Deus recupera o entendimento de como é estar debaixo do governo de um rei em comparação a estar debaixo do seu governo, do governo de Deus. E o povo mesmo assim diz, eu quero um rei. Então é levantado Saul de dentro de uma das famílias de Benjamim, uma das menores tribos de Israel. E Saul ele tinha os requisitos do que o povo esperava de um rei. Alguém que fosse alto, bonito, bem visto, carismático, forte. E assim é feito. Deus consagra Saul, rei de Israel. Saul, num primeiro momento, ele recebe a direção de Deus e começa, naquele tempo era o tempo das conquistas das terras, e Saul vem sendo bem sucedido nas suas conquistas até o momento que ele começa a não observar mais os mandamentos do Senhor. Ele começa a entender em si próprio a sua força. Ele desobedece a Deus em dois momentos antes desse texto, depois tem um terceiro momento de desobediência de Saul. Desses dois momentos que nós vamos citar no dia de hoje, um deles é o momento em que ele, após feito uma conquista, não esperando Samuel, ele mesmo assume a posição, além de rei, também de sacerdote e oferece os sacrifícios a Deus. E num segundo momento, quando ele desobedece a ordem do Senhor, de após ter conquistado o povo, ter dizimado totalmente os amalequitas e também o gado, enfim, todos os bens. Pelo contrário, ele mantém com ele os despojos de guerra, aquilo que era o melhor daquela terra, sob o pretexto de oferecer isso como sacrifício a Deus. No texto que nós lemos, do versículo 10 até o versículo de número 30, basicamente há um diálogo de Deus com Samuel e de Samuel com Saul. É importante nós deixarmos claro de que Saul ele gosta, Samuel ele gosta de Saul. Ele investiu em Saul a chance de Saul ser um bom rei, alguém que pudesse estar debaixo da direção de Deus, de obedecer à voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. E esse nível de diálogo fica muito claro no texto, com a preocupação que Samuel tem, praticamente de um tutor, de um mentor, de um amigo, de chamar a atenção de Saul e dizer: o que você fez? O que você fez?
E Saul deixa claro que o Deus ao qual ele estava se referindo aqui não era o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Isso em pelo menos 3 partes da passagem. Ele se refere ao Deus de você, ao teu Deus, né? O Deus de Samuel nunca foi o Deus de Saul. O Deus de Saul se resumiu aos sacrifícios. Ele se refere aos rituais praticados, aos sacrifícios praticados e à necessidade de fazê-los como um substitutivo do real louvor e da real adoração. Samuel tenta incutir na mente de Saul um nível de consciência dos erros que ele havia cometido. Quantas vezes nós tentamos, através da nossa consciência, do nosso entendimento, alertar algumas pessoas? Você já fez isso? Alertar algumas pessoas amigas suas do caminho que ela tem seguido, das decisões que ela tem tomado, das escolhas que ela tem feito, da inobservância nas decisões e nas escolhas também, de observar a palavra de Deus e, além de observar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus. O que é isso? Orar a palavra de Deus. Eu preciso de resposta. Eu preciso de direção. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dessa palavra. Esse texto ele é fantástico porque ele abre uma série de portas de entendimento, todas elas baseadas no princípio da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ora, se obedecer é melhor do que sacrificar, o que a palavra está dizendo aqui é que a obediência vem antes do sacrifício. Deus não pode receber nenhum sacrifício das nossas vidas, coisas que nós abrimos mãos de fazer, coisas que nós colocamos em primeiro lugar, coisas que nós fazemos dizendo que são atos e atitudes tomadas para engrandecer o seu nome, para louvar o seu nome, para adorar o seu nome. Se antes dessas atitudes eu não observo a obediência, será que nas atitudes que eu tomo, eu estou observando princípios de obediência à palavra de Deus? Adorar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Nós vivemos dias maus, dias em que as pessoas se dividem em manifestar opiniões sobre coisas que não conhecem, não entendem e nunca vão entender. Nunca vão entender. A não ser que voltem seus olhos para Deus através da sua palavra. Eu não sou um médico, eu não sou um político, eu não sou um governador, nem presidente, nem deputado. Eu sou um pastor. A minha função é olhar para a palavra, olhar para a vida e entender que correlação existe entre a palavra de Deus, a vontade de Deus e a vida que se apresenta diante de mim, e como eu posso me valer da palavra para que eu possa seguir a minha vida em paz. Me parece nesse texto, nesse dia, que a palavra obediência a Deus, ela chega como um remédio para esse tempo. Obedecer a Deus significa, antes de emitir as minhas opiniões, as minhas certezas, os meus devaneios, pelo menos para aquele que é crente em Cristo Jesus, eu deveria observar essa palavra e pensar se nesse momento eu deveria canalizar a minha energia, a minha força, a minha vontade para produzir frutos de arrependimento, produzir frutos que abençoem pessoas,
Nós tivemos há pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, uma chuva forte. E essa chuva, na cidade do Rio de Janeiro, e essa chuva prejudicou muitas pessoas, matou algumas pessoas, tirou o pouco que muitas pessoas tinham. E nós vimos naquele momento ali uma coisa tão linda, tão de Deus acontecendo, que é pessoas de diferentes níveis sociais, ou de ideologias, ou de religiões, ou de entendimentos diferentes políticos, ou de entendimentos diferentes de doutrinas, se unindo para servir a Deus, alimentando aquele que tem fome, dando roupa àquele que tem frio, reconstruindo lares para aqueles que perderam seus lares, abraçando as pessoas sem qualquer intenção. Essa sem dúvida nenhuma, é aquele e aquela que obedece a Deus. Isso é sacrifício agradável a Deus. É um coração quebrantado e contrito, que quando olha para a necessidade do outro, não mede esforços para abençoar, para servir, para gerar fruto, sem nenhuma outra intenção que não seja agradar a Deus e agradar o próximo. Me parece que nesse tempo em que nós vivemos, nós precisamos entender que o princípio da obediência, ele nos ensina em vários níveis a chegar a Deus. Quando nós obedecemos os nossos pais, e isso nós aprendemos desde cedo, aqueles que tiveram oportunidade de ter pai e mãe, ou avô e avó, ou tio, tia, ou madrinha, ou padrinho, que os ensinaram quando eram pequenos. O princípio de obedecer, ele já nasce conosco. O princípio de entender que sobre nós existem autoridades já nasce conosco. E a Bíblia diz: orem pelas suas autoridades. Orem pelos seus governantes. Porque quando o governante é bom, o povo se alegra. Quando o governante é ruim, o povo morre. Então, me parece que é um bom momento para que nós possamos orar pelos nossos governantes, para que eles não se desviem daquilo que vai ser benefício para a nossa vida, para o nosso povo. Eu gostaria de encerrar essa palavra deixando uma coisa muito clara para todos aqueles que não me conhecem. Esse vídeo pode chegar. Eu não me posiciono, pelo menos nos últimos 2 anos, politicamente. As pessoas perguntam: Mazinho, você está de que lado? Nesse tema, eu prefiro me reservar a dizer que, como pastor da Igreja Metodista, como metodista desde quando eu nasci, eu prefiro nesse tempo ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro nesse tempo acreditar que homens e mulheres que pensam diferente sobre vários aspectos podem se unir debaixo dessa palavra para, nesse momento, em unidade, unirem suas vozes em oração e orarem a Deus, entendendo que da mesma maneira que Deus já fez no passado,
Ele pode, nesse momento, curar a nossa terra e nos levar para um momento novo, para escrever uma nova história com Ele. Eu creio nisso. Eu espero, no fundo do meu coração, que você também creia nisso. E se for essa a tua vontade, que se una comigo em oração nesse momento. Eu preciso de oração. A minha família precisa de oração. As nossas famílias precisam de oração. Essa terra, cidade, estado, país, mundo, precisa se unir em oração. Nós precisamos novamente voltar os nossos olhos para Deus. Confessar a Deus os nossos erros. Atrair a atenção de Deus. E oferecer para Ele não um sacrifício de Saul, mas o sacrifício que Ele aceite. É a nossa aceitação como discípulos e discípulas de Jesus, de fazermos a diferença nessa terra. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que mais uma vez alimenta a nossa vida. Que nesse tempo o Senhor possa tratar a nossa mente, Senhor, tratar a nossa alma, nossas emoções. Nós somos cheios de razões, Pai. Nós somos cheios de vontades e de entendimentos. E muitas das vezes nós nos distraímos da Tua palavra. Mas nesse momento o Senhor nos chama a realinharmos contigo num único propósito, de clamarmos e reconhecermos que o Senhor é o Deus da terra, Criador e sustentador de toda a terra. John Wesley, no seu leito de morte, ele falava uma frase: o bom é que Deus está conosco. Que bom, Senhor, que Tu estás conosco nesse momento, nós podemos sentir. Podemos sentir o Teu cuidado por nós, o Teu zelo por nós, de que o Senhor não nos deixa enganados nesse tempo, mas atentos à Tua palavra, para que nós possamos resistir no dia mau, que nós possamos resistir, Senhor, nesse tempo que é mau, mas ao mesmo tempo que seja um momento que nós possamos nos reaproximar do Senhor, que nós possamos aprofundar a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor, e que nós possamos ser fortalecidos no poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, pessoal e dessa nação. Que Tu possas nesse tempo abençoar os nossos governantes, Pai. Por mais que isso conflite com as nossas convicções, de mérito, de merecimento ou não, mas sabemos que toda autoridade foi permitida pelo Senhor. Por isso a nossa oração nessa manhã também é que o Senhor possa trazer direção aos nossos governantes, em qualquer nível, em qualquer nação, Pai, para que esse evento passe, como outros passaram também, com o mínimo possível de vítimas, Senhor, com o mínimo possível de mortes, Pai, mas com o máximo possível de pessoas que voltaram a se achegar a Ti e Te conheceram como Deus único, Deus verdadeiro, Deus digno de louvor e Deus digno de adoração. Que Tu possa abençoar essa terra nesse tempo. Nós choramos porque confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, Senhor, dessa terra. Que haja cura dessa terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus te dê paz. Amém. Abraço.